Por favor, me ajuda! Grita a mulher acamada e implora ao ladrão que invadiu sua casa. Quando o marido dela chega, fica em choque. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O cheiro de óleo queimado impregnava as mãos de Fernando Santos. Mesmo após lavá-las com sabão industrial várias vezes, aquele odor persistente parecia fazer parte de sua pele. Enxugando o suor da testa com o antebraço, o homem de 32 anos observou o último carro do dia deixar o lava-jato Águas Claras, localizado numa rua modesta de Paraty. "Fechamos em 5 minutos, Santos", gritou seu Juvenal, dono do estabelecimento, enquanto contava o dinheiro do caixa. Fernando assentiu silenciosamente e começou a organizar as mangueiras e baldes. Seus movimentos eram mecânicos, mas sua mente vagava para longe. Enquanto esfregava manchas de asfalto do chão de cimento, sua imaginação o transportava para uma cozinha profissional, onde ele não manipulava produtos de limpeza automotiva, mas ingredientes frescos que se transformavam em pratos sofisticados. Era seu sonho desde adolescente, ser chefe de cozinha. Um sonho que foi cuidadosamente embalado e guardado numa gaveta mental que raramente se abria. A vida tinha outros planos para Fernando. Primeiro foi a necessidade de trabalhar cedo para ajudar a mãe doente, depois veio o Gabriel, seu filho, agora com 5 anos, fruto de um relacionamento breve com uma turista que passou por Paraty e desapareceu ao descobrir a gravidez. "Pai, pai!" A voz infantil interrompeu seus pensamentos. Gabriel corria em sua direção, seguido por Dona Graça, a vizinha de 65 anos que cuidava do menino enquanto Fernando trabalhava. O garoto tinha o sorriso mais brilhante que Fernando já vira, contrastando com a palidez quase transparente de sua pele. "Ei, campeão!" Fernando abaixou-se, ignorando o cansaço que pesava em seus ombros, e abriu os braços para receber o filho. "Como foi seu dia?" Gabriel se jogou no abraço do pai, mas logo seu rostinho se contorceu numa expressão de dor. Fernando percebeu imediatamente e ajustou o filho em seus braços, segurando-o com mais cuidado. "A crise começou depois do almoço", sussurrou Dona Graça, com aquele olhar que Fernando conhecia bem demais. "Dei o remédio que tinha, mas acabou. Precisamos comprar mais." Um nó se formou na garganta de Fernando. O diagnóstico de síndrome de dor crônica regional complexa em Gabriel havia sido um golpe devastador. Uma condição rara para uma criança tão pequena, causando dores que iam e vinham sem aviso, às vezes tão intensas que o menino não conseguia se mover. "Vamos para casa, filho. Vou preparar aquela sopa especial que você gosta." No caminho para casa, Fernando fez uma parada na farmácia. O medicamento que aliviava as dores de Gabriel não estava disponível na rede pública de saúde. Com o coração apertado, apresentou a receita ao farmacêutico. "São R$ 642, informou o homem atrás do balcão. Fernando sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Era quase metade de seu salário mensal. Abriu a carteira e contou as notas, sabendo que não seria suficiente. "Posso pagar metade agora e o resto na semana que vem?" "É para o meu filho, ele está com muita dor." O farmacêutico olhou para Gabriel, que se encolhia nos braços do pai, e então para Fernando, seus olhos cansados, mãos calejadas, a expressão de um homem acostumado a carregar o mundo nas costas. "Não posso fazer isso, sinto muito." De volta à rua, Fernando segurou Gabriel mais perto. As lágrimas que ele não permitia que caíssem em público queimavam atrás de seus olhos. Em casa, um apartamento pequeno num conjunto habitacional na periferia de Paraty, Fernando preparou a cama para Gabriel. O menino estava quieto demais, um sinal de que a dor havia piorado. "Pai, dói muito", murmurou Gabriel, seus olhos castanhos implorando por alívio. "Eu sei, filho. Vai passar." Fernando tentou manter a voz firme, mas por dentro estava despedaçado. "Vou preparar a sopa agora mesmo." Na minúscula cozinha, Fernando abriu a geladeira quase vazia e reuniu os poucos ingredientes disponíveis. Mesmo com recursos limitados, cozinhar ainda era seu refúgio. Enquanto cortava cuidadosamente uma cenoura em cubos perfeitamente simétricos, como aprendera em vídeos online, sua mente trabalhava febrilmente.
Tinha esgotado todas as alternativas legais para conseguir dinheiro. Fazia horas extras no lava-jato sempre que possível. Aos finais de semana, vendia salgados feitos por ele mesmo na praia. Havia até tentado um empréstimo no banco, mas seu nome estava negativado devido a uma dívida antiga do tratamento da mãe. Enquanto a sopa cozinhava lentamente, Fernando sentou-se à mesa da cozinha e escondeu o rosto nas mãos. O desespero crescia dentro dele como uma onda escura. Não podia continuar vendo seu filho sofrer daquela maneira. A impotência era corrosiva, consumindo-o por dentro. Do outro lado da cidade, em uma casa elegante com vista para o mar, Emily van der Meer contemplava o pôr do sol através da janela de seu quarto. Aos 34 anos, a holandesa de cabelos loiros, agora completamente caídos devido à quimioterapia, mal reconhecia seu reflexo no espelho. 6 anos atrás, ela havia visitado Paraty durante um mochilão pela América do Sul e se apaixonara instantaneamente pela arquitetura colonial, pelas ruas de pedra e pela energia vibrante do lugar. Decidiu que aquele pedaço do paraíso seria seu lar. Conseguiu emprego como professora de inglês em uma escola de idiomas e, em pouco tempo, já se comunicava em português com fluência. Foi nessa escola que conheceu Leonardo Almeida, professor de espanhol, com seu charme latino e sorriso magnético. O romance foi rápido e intenso. Em menos de um ano, estavam casados e vivendo o que Emily acreditava ser um conto de fadas moderno. Até que veio o diagnóstico de câncer de mama. Estágio 3, agressivo. Os últimos 8 meses haviam sido um turbilhão de hospitais, cirurgias e tratamentos debilitantes. Uma mastectomia dupla, quimioterapia, a perda dos cabelos, das sobrancelhas, da energia e, aparentemente, também a perda do amor de Leonardo. Emily lembrava-se do dia em que percebeu a mudança em seu marido. Foi quando ela saiu do banho, sem a peruca, o corpo ainda se recuperando da cirurgia, e viu a expressão no rosto dele. Não era nojo ou repulsa, era algo pior, indiferença. Gradualmente, Leonardo começou a passar mais tempo fora de casa. Primeiro, eram horas extras na escola. Depois, saídas com amigos. Finalmente, viagens de fim de semana para lugares que Emily não tinha condições físicas de acompanhar. Hoje, mais cedo, ela o ouvira ao telefone na sala, pensando que ela estaria dormindo devido aos efeitos da medicação. Sim, estou indo para a Ilha Grande com o pessoal. Não, ela não vai, ela mal consegue sair da cama. Sinceramente, acho que não vai durar muito mais tempo. Quando eu voltar na segunda-feira, provavelmente já terá acabado. Aquelas palavras caíram sobre Emily como pedras. Não era apenas o abandono que doía, mas a espera calculada pela sua morte. Leonardo saíra há algumas horas, levando a chave e deixando-a trancada em casa, sem comida preparada, sem seus remédios ao alcance, sem ninguém para ajudá-la. Seus amigos haviam se afastado gradualmente, incapazes de lidar com a realidade de sua doença. Sua família estava a um oceano de distância, na Holanda, e ela havia insistido para que não viessem, não querendo preocupá-los. À medida que o sol desaparecia no horizonte, Emily sentiu as forças se esvaindo. Não tinha comido o dia todo. Seus remédios estavam no armário da cozinha, longe demais para suas pernas trêmulas alcançarem. A desidratação começava a cobrar seu preço, deixando-a tonta e desorientada. Enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu noturno de Paraty, 2 destinos à deriva, separados por quilômetros e circunstâncias, estavam prestes a colidir de maneira inesperada. Fernando, observando seu filho finalmente adormecer após horas de dor, tomou uma decisão nascida do desespero. E Emily, sozinha em seu quarto cada vez mais escuro, começou a aceitar que talvez Leonardo estivesse certo. Talvez ela não durasse até segunda-feira. O que nenhum dos dois poderia imaginar é que às vezes é na escuridão mais profunda que encontramos a luz que nos guiará para um novo amanhecer. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo suave ressonar de Gabriel. Fernando observou o filho dormir, finalmente em paz depois de horas de dor. Seu rosto infantil, agora relaxado, parecia quase angelical sob a fraca luz do abajur. Acariciou levemente os cabelos do menino, tendo o cuidado de não acordá-lo. "Vou consertar isso, filho. Prometo", sussurrou Fernando, mais para si mesmo do que para Gabriel.
A decisão já estava tomada. A sensação de mal-estar que o acompanhava desde que concebera o plano não diminuíra, mas Fernando havia esgotado todas as alternativas. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira e pegou um pequeno canivete, a única arma que possuía. Não que pretendesse usá-lo contra alguém, mas talvez precisasse forçar alguma fechadura. Vestiu um moletom preto com capuz e calçou um par de tênis gastos. Antes de sair, verificou mais uma vez se Gabriel dormia profundamente e ligou para Dona Graça. Dona Graça, é o Fernando. Desculpe ligar tão tarde. Gabriel está dormindo agora, mas pode acontecer de ele acordar com dor. A senhora poderia... Eu preciso resolver um assunto urgente. A voz gentil da idosa do outro lado da linha o tranquilizou. Em 5 minutos, ela bateu suavemente à porta. Fernando explicou rapidamente que precisava sair e que voltaria em algumas horas no máximo. Vai com Deus, meu filho, disse Dona Graça, com aquele olhar que parecia enxergar através dele. Faça o que precisa fazer, mas lembre-se de quem você é. Aquelas palavras pesaram sobre Fernando enquanto ele caminhava pelas ruas escuras de Paraty. A noite estava estranhamente quente para o outono, e uma fina névoa cobria os paralelepípedos do centro histórico. A cidade turística, tão vibrante durante o dia, adquiria um ar fantasmagórico após a meia-noite. Fernando havia escolhido seu alvo cuidadosamente. Nos últimos dias, enquanto entregava salgados em diferentes bairros da cidade, notara uma casa elegante na área nobre. Grandes janelas de vidro revelavam um interior sofisticado, e ele observara um homem saindo de carro mais cedo naquele dia, carregando malas. Parecia ser a residência de veraneio de alguém rico, provavelmente vazia a maior parte do tempo. Agora parado diante da casa, Fernando sentia o coração golpear contra as costelas. Nunca havia feito nada parecido antes. Criado por uma mãe que valorizava a honestidade acima de tudo, ele sempre trilhara o caminho correto, mesmo quando era o mais difícil. Mas o rosto contorcido de dor de Gabriel continuava a aparecer em sua mente, lembrando-o de que, às vezes, ser pai significava fazer escolhas impossíveis. A casa estava completamente às escuras. Fernando circundou o perímetro, procurando por câmeras de segurança ou sensores de movimento. Para seu alívio, parecia haver apenas uma fechadura simples na porta dos fundos. Usando o canivete, tentou forçá-la, mas a lâmina era fraca demais. Frustrado, Fernando examinou as janelas. Uma delas, no segundo andar, estava entreaberta. Encontrou uma treliça coberta de era na lateral da casa e, após testar sua resistência, começou a escalar. Seus músculos, fortalecidos pelos anos de trabalho físico no lava-jato, facilitaram a subida. Ao alcançar a janela, Fernando hesitou. Aquele era o ponto de não retorno. Se entrasse, seria oficialmente um invasor, um criminoso. A imagem de seu filho, a receita médica em sua carteira vazia e os R$ 642 necessários para o medicamento. Tudo isso pesou na balança moral que oscilava em sua consciência. Com um suspiro profundo, Fernando empurrou a janela e entrou. O quarto estava mergulhado na escuridão, mas a luz da lua que entrava pela janela era suficiente para revelar os contornos de uma cama king size, um armário elegante e uma penteadeira com diversos objetos que pareciam brilhar mesmo na penumbra. Joias, pensou Fernando, o coração acelerando. Foi quando ouviu um gemido fraco. Congelou no lugar, o sangue gelando nas veias. Havia alguém na casa, na cama. A adrenalina disparou em seu corpo, preparando-o para fugir. Mas algo no som, um queixume débil, quase inaudível, o fez hesitar. — Quem está aí? Perguntou uma voz feminina, tão fraca que parecia um sussurro. — Por favor, ajuda. Fernando quase tropeçou ao recuar. Sua mente gritava para que fugisse imediatamente, mas algo naquela voz, a vulnerabilidade, o desespero, o manteve imóvel. — Água! Por favor! A súplica veio acompanhada de um movimento na cama. Sem pensar, Fernando aproximou-se. À medida que seus olhos se adaptavam à escuridão, conseguiu discernir a figura deitada. Uma mulher, extremamente pálida e magra, lutava para se sentar, seus olhos grandes e fundos fixos nele.
Não vou machucar você, disse Fernando rapidamente, levantando as mãos em um gesto de rendição. Eu não sabia que tinha alguém aqui. A mulher não demonstrou medo, apenas exaustão. Água, repetiu ela. Por favor. Fernando percebeu que ela não estava apenas cansada, estava doente, muito doente. Sem pensar duas vezes, dirigiu-se ao que supôs ser o banheiro da suíte e, no escuro, encheu um copo com água da torneira. Voltando ao quarto, ajudou-a a sentar-se na cama e levou o copo aos seus lábios ressecados. Ela bebeu avidamente como alguém que não via água há dias. Obrigada, murmurou ela, com um sotaque que Fernando não conseguiu identificar imediatamente. Achei que ia desidratar completamente. O que aconteceu com você? Precisa de um médico? Um sorriso triste apareceu nos lábios da mulher. Já tive médicos demais nos últimos meses. O que preciso agora é de comida, não como há 2 dias. Chocado, Fernando olhou ao redor. Onde está sua família? Quem cuida de você? Meu marido, respondeu ela, com amargura na voz. Ele saiu para curtir o fim de semana na praia com os amigos. Acho que está esperando que eu não esteja mais aqui quando voltar. As implicações daquelas palavras atingiram Fernando como um soco. Este homem havia deixado sua esposa doente sozinha, sem comida ou assistência, esperando que ela falecesse durante sua ausência. A raiva começou a borbulhar dentro dele, mas foi interrompida por outro pedido fraco. Tem algo para comer na geladeira. Você poderia... Claro, respondeu Fernando automaticamente. Qual é o seu nome? Emily, respondeu ela. Emily Vandermeer, ou Emily Almeida, como dizem aqui no Brasil. Fernando desceu até a cozinha, acendendo as luzes sem se preocupar mais em esconder sua presença. A cozinha era luxuosa, com eletrodomésticos de última geração que faziam a pequena cozinha de Fernando parecer uma relíquia de museu. Abriu a geladeira e encontrou-a bem abastecida, em contraste gritante com a situação de abandono de Emily. Rapidamente, Fernando entrou em seu elemento. Selecionou ovos, leite, queijo e algumas verduras. Em minutos, preparou uma omelete leve, algo que seria fácil para alguém debilitado digerir. Enquanto cozinhava, seu olhar captou uma pilha de receitas médicas e frascos de remédios sobre o balcão. Aproximou-se e leu alguns dos rótulos. Medicamentos para efeitos colaterais da quimioterapia, antieméticos, analgésicos potentes. Câncer. A palavra não precisava estar escrita para que Fernando entendesse. Uma fotografia num porta-retratos próximo confirmou sua suspeita. Mostrava Emily com longos cabelos loiros ao lado de um homem de aparência convencida, presumivelmente o marido, ambos sorrindo diante de uma praia tropical. A diferença entre aquela Emily e a mulher no andar de cima era devastadora. De volta ao quarto, Fernando encontrou Emily tentando alcançar um lenço na mesa de cabeceira. Rapidamente, colocou a bandeja sobre a cômoda e entregou-lhe o lenço. Obrigada, disse ela, amarrando-o sobre a cabeça calva. A vaidade é a última coisa que nos abandona, não é? Havia uma dignidade em sua voz que comoveu Fernando profundamente. Sem a hostilidade inicial causada pelo susto, ele pôde observá-la melhor. Mesmo debilitada, conseguia perceber que Emily devia ter sido muito bonita. Seus olhos azuis, embora encovados, ainda tinham um brilho peculiar, e suas mãos eram delicadas como as de alguém que nunca enfrentara trabalho pesado. Fiz uma omelete, disse ele, colocando a bandeja sobre o colo dela. Espero que consiga comer. Emily olhou para o prato com uma expressão de surpresa. Você invade minha casa e depois me prepara o jantar? Você é o ladrão mais gentil que já conheci. O comentário, feito sem rancor, arrancou um sorriso envergonhado de Fernando. Na verdade, é a primeira casa que tento invadir. Não sou muito bom nisso, como pode ver. Enquanto Emily comia devagar, Fernando contou-lhe sua história. Falou sobre Gabriel, sobre a doença do filho, sobre sua luta diária para conseguir os medicamentos necessários e como naquela noite o desespero o levara a fazer algo que jamais pensou que faria. Então, você veio aqui para roubar algo que pudesse vender e comprar o remédio do seu filho, concluiu Emily após terminar a omelete. Fernando assentiu envergonhado. Nunca imaginei que encontraria alguém aqui, muito menos alguém precisando de ajuda.
Parece que o destino tem um senso de humor peculiar, comentou Emily, com um pequeno sorriso. Você veio roubar e acabou tendo que me ajudar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um acesso de tosse de Emily. Fernando rapidamente ofereceu-lhe água, ajudando-a a beber. Por que seu marido faria isso? Perguntou ele, incapaz de conter a indignação. Como alguém pode abandonar uma pessoa doente, especialmente sua própria esposa? O olhar de Emily se perdeu em algum ponto distante. Leonardo se casou com uma professora de inglês holandesa, bonita e cheia de vida, não com uma paciente de câncer sem cabelos e sem seios. Sua voz era desprovida de autocomiseração, apenas constatando fatos. As pessoas mostram quem realmente são quando a vida fica difícil. Fernando pensou em Mariana, a mãe de Gabriel, que desaparecera assim que soube da gravidez. Pensou em como, apesar das dificuldades, nunca conseguiria abandonar seu filho. O que vai acontecer quando seu marido voltar? Emily encolheu os ombros. Ele espera encontrar uma casa vazia, ou talvez um corpo. A crueza daquela declaração fez Fernando engolir em seco. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia absurda, impulsiva, mas que parecia cada vez mais clara à medida que os minutos passavam. E se você não estivesse aqui quando ele voltasse? Não como ele espera, mas de outro jeito. O que quer dizer? Perguntou Emily, inclinando levemente a cabeça. Venha comigo, propôs Fernando, surpreendendo a si mesmo com a ousadia. Tem um sofá na sala, posso dormir lá. Você ficaria no meu quarto até se recuperar. Minha vizinha, Dona Graça, é praticamente uma enfermeira aposentada. Ela poderia ajudar a cuidar de você. Emily olhou para Fernando com espanto. Você mal me conhece. Por que faria isso? Porque você precisa de ajuda, respondeu ele simplesmente. E porque talvez seja minha forma de compensar o que eu estava prestes a fazer esta noite. As lágrimas que Emily vinha segurando desde que Leonardo saíra, finalmente transbordaram. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Você não pode me carregar, disse ela entre soluços. Mal consigo andar. Posso sim, afirmou Fernando com convicção. Não era um homem grande, mas anos carregando baldes de água e aspiradores industriais haviam lhe dado força suficiente. Só precisamos pegar seus documentos e remédios. Enquanto ajudava Emily a reunir seus pertences essenciais, Fernando notou uma pequena caixa de joias sobre a penteadeira. Emily seguiu seu olhar. Pegue-a, disse ela. São peças da minha avó, valiosas o suficiente para comprar o remédio do seu filho. Fernando balançou a cabeça, rejeitando a oferta. Não foi para isso que decidi ajudá-la. Emily estendeu a mão e pegou a caixa, colocando-a junto com seus documentos na pequena mala que Fernando havia encontrado. Não é um pagamento, é um presente, de uma pessoa desesperada para outra. Naquela noite, sob o céu estrelado de Paraty, duas almas devastadas por circunstâncias diferentes começaram uma jornada improvável. Fernando carregou Emily nos braços pelas ruas desertas, como um noivo levando sua noiva para a lua de mel, exceto que aqui não havia festas ou celebrações. Apenas duas pessoas quebradas encontrando, uma na outra, uma chance de recomeço. Enquanto as luzes da cidade dormiam ao redor deles, uma certeza silenciosa crescia no coração de ambos. Às vezes, quando perdemos tudo que achávamos importante, abrimos espaço para receber o que realmente importa. A chegada de Fernando com Emily nos braços despertou imediatamente a curiosidade de Dona Graça. A idosa, que cochilava na poltrona ao lado da cama de Gabriel, arregalou os olhos ao ver a cena inusitada. Sem fazer perguntas imediatas, ajudou Fernando a acomodar Emily em sua cama, enquanto ele transferia o filho adormecido para o pequeno sofá da sala. Você tem um filho lindo, sussurrou Emily, observando Gabriel sendo carregado para fora do quarto. Mesmo na penumbra, era possível notar a palidez e fragilidade do menino. Uma vez que Emily estava acomodada, Fernando reuniu Dona Graça na pequena cozinha e, em voz baixa, explicou a situação extraordinária. Ao contrário do que esperava, não encontrou julgamento nos olhos da vizinha, apenas uma compreensão silenciosa e uma determinação prática.
Vou trazer algumas sopas e chás que tenho em casa, disse Dona Graça, já se dirigindo à porta. E algumas roupas limpas das minhas netas que ficaram comigo no último verão. Devem servir nela. Fernando sentiu uma onda de gratidão. Dona Graça, eu nem sei como agradecer. A idosa fez um gesto de dispensa com a mão. Agradeça cuidando bem daquela moça e do seu filho. O resto são só detalhes. Nas horas que se seguiram, o pequeno apartamento tornou-se um centro improvisado de cuidados. Dona Graça, com a experiência de quem criara 5 filhos e ajudara a criar dezenas de netos, assumiu naturalmente o papel de enfermeira principal. Emily, embora extremamente fraca, mostrou uma resiliência que surpreendeu a todos. Pela manhã, Gabriel acordou e encontrou uma estranha em sua cama. Ao invés de assustar-se, o menino aproximou-se com a curiosidade natural das crianças. "Você é um anjo?" perguntou ele, observando o lenço que cobria a cabeça de Emily. Emily sorriu, tocada pela inocência da pergunta. "Não, querido. Sou apenas uma pessoa que está doente como você. Meu pai disse que eu tenho um monstro invisível dentro de mim que às vezes me morde", confidenciou Gabriel, sentando-se na beirada da cama. "Você também tem um monstro?" "Algo assim", respondeu Emily, impressionada com a analogia infantil para a dor crônica. "O meu está aqui", disse, apontando para o peito. Gabriel assentiu com seriedade, como se aquela informação fizesse todo o sentido do mundo. "Meu pai sabe fazer sopas mágicas que espantam os monstros por um tempo. Ele pode fazer uma para você também." Fernando, que observava a interação da porta, sentiu o coração apertar. A naturalidade com que Gabriel aceitou Emily, a maneira como falava sobre sua doença sem medo ou autopiedade, era uma lição que muitos adultos jamais aprenderiam. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina na casa. Dona Graça vinha pela manhã para ajudar Emily com sua higiene pessoal e administrar seus medicamentos. Fernando ia trabalhar no lava-jato, não sem antes preparar alimentos que pudessem ser facilmente aquecidos durante o dia. Após o trabalho, passava pela farmácia com a receita de Gabriel, comprando finalmente o medicamento graças ao dinheiro que Emily insistira em lhe dar. A princípio, Fernando planejava devolver cada centavo assim que possível, mas quando viu o alívio no rosto de Gabriel após a primeira dose do remédio adequado, quando o filho conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar chorando de dor, percebeu que orgulho era um luxo que não podia se dar. Uma semana após a chegada de Emily, Fernando retornou do trabalho mais cedo. Encontrou-a sentada na pequena sala, lendo um livro infantil para Gabriel. O menino estava deitado com a cabeça no colo dela, completamente absorto na história. Uma cena tão natural que parecia que sempre fora assim. "Papai!" exclamou Gabriel ao vê-lo. "Emily sabe histórias em outras línguas. Ela estava me ensinando a contar até 10 em holandês." "In, twi, drie", começou Gabriel a recitar, orgulhoso. Fernando sorriu, colocando as compras sobre a mesa. "Vejo que você já tem um novo professor particular." "Na verdade", disse Emily, ajustando-se no sofá, "acho que sou eu quem está aprendendo mais com ele." Havia cor nas bochechas de Emily agora, um brilho sutil em seus olhos que não estava presente quando Fernando a encontrara naquela casa escura. A alimentação regular e os cuidados de Dona Graça estavam fazendo efeito, mas havia algo mais acontecendo. Uma recuperação do espírito que nenhum medicamento poderia proporcionar. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Fernando e Emily conversaram na pequena varanda do apartamento. O ar da noite em Paraty era morno e carregado com o cheiro do mar próximo. "Soube pela Dona Graça que você levou as joias para a avaliação", comentou Emily, enquanto sorvia um chá de ervas. Fernando assentiu um pouco constrangido. "Achei que seria bom ter uma ideia do valor real, caso precisemos de mais dinheiro para os tratamentos." O avaliador quase caiu da cadeira quando viu as peças. Disse que só o colar de safiras valeria o suficiente para comprar um apartamento inteiro neste prédio. Emily riu suavemente. "Eram da minha avó. Ela sempre dizia que joias não são apenas para enfeitar, mas para garantir independência em tempos difíceis." Fez uma pausa, observando Fernando atentamente. "Falando em independência, hoje recebi uma ligação interessante." "De quem?"
Perguntou Fernando, tensionando-se imediatamente. Temia que Leonardo tivesse descoberto o paradeiro de Emily, da diretora da escola onde eu trabalhava. Aparentemente, Leonardo voltou de viagem, encontrou a casa vazia e começou a fazer perguntas. Quando não me encontrou em nenhum hospital, começou a espalhar que eu tinha fugido, levando dinheiro e joias. Fernando cerrou os punhos involuntariamente. Esse homem é um covarde, completou Emily calmamente. Mas isso não importa agora. O que importa é que a diretora não acreditou nele. Ela sabe do meu diagnóstico, sabe como ele vinha me tratando. Ligou para meus contatos de emergência até encontrar o número da Dona Graça, que dei quando percebi que Leonardo estava se afastando. E o que ela queria? Oferecer meu emprego de volta. Aparentemente, a professora que me substituiu não está dando conta das turmas avançadas. A diretora disse que posso voltar quando me sentir pronta, mesmo que seja apenas meio período. Fernando sentiu uma onda de alívio. A perspectiva de Emily recuperar sua independência era reconfortante, especialmente considerando que ele mal conseguia sustentar a si mesmo e a Gabriel. Isso é maravilhoso, Emily. Você é uma excelente professora. Isso fica óbvio pela maneira como ensina Gabriel. Emily sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Fernando, preciso perguntar algo importante. Se eu conseguir voltar a trabalhar, você me permitiria ficar aqui por mais tempo? Pagando aluguel, é claro, e ajudando com as despesas. Não quero voltar para aquela casa, não quero nada mais a ver com Leonardo. A pergunta pegou Fernando de surpresa. Nos últimos dias, acostumara-se tanto com a presença de Emily que a ideia dela partir causava um vazio estranho. Gabriel claramente a adorava, e Dona Graça a tratava como a filha que nunca teve. Emily, esta é sua casa agora, pelo tempo que quiser, respondeu ele sem hesitação. Não precisa pagar aluguel, mas se insistir, pode contribuir com as despesas quando estiver trabalhando novamente. Os olhos de Emily marejaram. Obrigada. Você nem imagina o que significa para mim ter um lugar onde me sinto segura, respeitada. Naquele momento, algo sutil mudou entre eles. Não foi nada tão dramático quanto um beijo ou uma declaração de sentimentos, mas uma compreensão silenciosa de que o que começara como um arranjo temporário nascido do desespero estava se transformando em algo mais profundo, mais permanente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leonardo Almeida encarava a casa vazia com incredulidade e raiva crescente. A ausência de Emily não era o problema. Na verdade, era o que ele secretamente desejava. O problema era o desaparecimento das joias de família dela, documentos importantes, e mais preocupante, o fato de que ninguém parecia acreditar em sua versão dos acontecimentos. A diretora da escola o tratara com frieza quando ele sugerira que Emily havia fugido voluntariamente. Os vizinhos, que antes o cumprimentavam com admiração, agora desviavam o olhar. E para completar seu desespero, a primeira parcela do dinheiro que arrecadara usando o diagnóstico de Emily, dinheiro que deveria financiar sua escapada com a jovem recepcionista da escola, havia sido bloqueada pelo banco após denúncias anônimas. Leonardo não sabia, mas Emily estava mais viva do que nunca, florescendo longe de sua sombra tóxica. E Fernando, o homem que entrara naquela casa com intenções de roubo, havia encontrado algo muito mais valioso do que joias. Uma nova família começando a se formar ao redor de sua mesa de jantar modesta, unida não por laços de sangue, mas por algo igualmente poderoso: a compreensão profunda do que significa sobreviver às tempestades da vida e ainda assim manter a capacidade de amar. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças notáveis para todos no pequeno apartamento de Fernando. A primavera cedia lugar ao verão em Paraty, e com o calor crescente, novas possibilidades pareciam desabrochar. Emily, após 3 meses de tratamento intensivo com os medicamentos adequados, recebeu notícias promissoras do oncologista. Os exames mostravam uma resposta positiva à quimioterapia, com redução significativa dos marcadores tumorais. Embora o caminho para a recuperação completa ainda fosse longo, pela primeira vez desde o diagnóstico, a palavra remissão apareceu como uma possibilidade concreta. O médico disse que nunca viu uma recuperação tão rápida para um caso como o meu,
contou Emily sentada à mesa da cozinha, enquanto Fernando preparava o jantar. Ele perguntou o que havia mudado na minha vida. Fernando sorriu, virando-se da panela onde preparava um ensopado de legumes. E o que você respondeu? A verdade, disse ela simplesmente, que encontrei pessoas que realmente se importam comigo, que tenho um motivo para lutar todos os dias. O olhar que trocaram estava carregado de emoções não ditas. Nas últimas semanas, algo sutil havia mudado na dinâmica entre eles. Os toques acidentais que antes geravam constrangimento agora persistiam por alguns segundos a mais. As conversas noturnas na varanda, depois que Gabriel adormecia, estendiam-se até altas horas, repletas de confidências e risadas baixas. Gabriel, por sua vez, experimentava sua própria transformação. Com os medicamentos adequados, as crises de dor haviam diminuído consideravelmente em frequência e intensidade. A criança pálida e frequentemente prostrada dava lugar a um menino vivaz, cuja energia parecia inesgotável. Sua ligação com Emily crescia a cada dia, especialmente após ela começar a dar-lhe aulas caseiras de inglês e holandês. "Sabe o que ele me perguntou ontem?", comentou Emily, ajudando Fernando a cortar os legumes para a salada. Perguntou se ele podia me chamar de segunda mãe. Fernando parou o que estava fazendo, visivelmente emocionado. "E o que você respondeu?", "Que seria a maior honra da minha vida." Seus olhos encontraram os de Fernando novamente, desta vez com uma pergunta silenciosa. Ele se aproximou, secando as mãos no avental. Por um momento, pareceu que iria abraçá-la, talvez até beijá-la. Em vez disso, pegou suas mãos entre as dele. "Emily, eu..." começou, mas foi interrompido pelo som da campainha. Dona Graça entrou sem esperar resposta, como havia se tornado seu costume. A idosa trazia um jornal local em mãos, sua expressão oscilando entre preocupação e indignação. "Vocês precisam ver isso", disse ela, abrindo o jornal sobre a mesa. Na seção de anúncios classais, um pequeno quadro destacava-se: "Procura-se Emily Almeida, Vandermeer, desaparecida há 3 meses. Recompensa oferecida por informações sobre seu paradeiro. Contatar Leonardo Almeida." Seguia-se um número de telefone e uma fotografia da época em que Emily ainda tinha cabelos longos. "Ele não desistiu", murmurou Emily, a cor esvaindo-se de seu rosto. "Isso não é tudo", continuou Dona Graça, apontando para outra página. "Ele está organizando uma campanha de arrecadação de fundos usando seu nome e condição médica. Diz aqui que precisa de dinheiro para tratamentos experimentais para salvar sua esposa." Fernando sentiu uma onda de raiva crescendo dentro dele. Ele a abandona para morrer e agora usa sua doença para conseguir dinheiro? Isso é crime. "O pior", interveio Emily, lendo o anúncio com atenção, "é que estou legalmente casada com ele. Se eu aparecer agora, depois de 3 meses desaparecida, ele pode dizer que eu não estava em condições mentais de tomar decisões, que vocês me manipularam." A realidade da situação caiu sobre eles como uma pedra. O que começara como um resgate improvisado havia se transformado em algo que, aos olhos da lei, poderia ser interpretado de maneira muito menos favorável. "Precisamos de ajuda profissional", concluiu Fernando após um momento de reflexão. "Não podemos enfrentar isso sozinhos." Na manhã seguinte, Emily marcou uma consulta com um advogado recomendado por uma antiga colega da escola de idiomas. Com parte do dinheiro obtido com a venda de uma das joias menos valiosas, contrataram o Dr. Mendes, um especialista em direito familiar. "Seu caso é complexo, mas não impossível", afirmou o advogado após ouvir toda a história. "Temos evidências do abandono. Os registros médicos mostrando que você foi deixada sem assistência durante um tratamento crítico. Os testemunhos dos vizinhos que viram Leonardo sair com malas para o fim de semana. O desafio será explicar por que você não denunciou o abandono imediatamente à polícia." "Eu estava fraca, desesperada", explicou Emily. "E depois encontrei uma nova família. Só queria esquecer Leonardo e seguir em frente." O advogado assentiu compreensivamente. "Vamos construir seu caso cuidadosamente. Enquanto isso, recomendo que você se mantenha discreta. Não comente com ninguém além das pessoas que já sabem onde está. E considere retomar seu tratamento oficial no hospital para demonstrar que não houve interrupção nos cuidados médicos." Nas semanas seguintes,
Emily seguiu o conselho do advogado. Retomou as consultas regulares com seu oncologista no hospital, usando parte do dinheiro das joias para pagar por tratamentos mais avançados que a rede pública não oferecia. Cada visita ao hospital era uma provação, pois temia encontrar Leonardo nos corredores, mas a sorte esteve ao seu lado. Em casa, a rotina continuava. Emily havia começado a dar aulas particulares de inglês online, trabalhando apenas algumas horas por semana, conforme sua energia permitia. Fernando, inspirado pela melhora de Gabriel e pela presença de Emily, começou a explorar possibilidades além do lava-jato. Sempre sonhei em cozinhar profissionalmente, confessou ele a Emily uma noite, enquanto saboreavam um jantar especialmente delicioso que ele havia preparado. Mas nunca tive dinheiro para um curso formal. Você não precisa de um diploma para provar seu talento, respondeu Emily, observando o prato elaborado à sua frente. Este risoto está melhor que muitos que comi em restaurantes caros. Uma ideia começou a formar-se entre eles. Com as joias de Emily, teriam capital suficiente para um pequeno empreendimento. Um café, talvez, ou um restaurante de bairro. Algo que permitisse a Fernando usar seu talento natural na cozinha e a Emily aplicar suas habilidades administrativas e linguísticas. O sonho parecia cada vez mais tangível, até que numa tarde de domingo, enquanto passeavam pela praça central de Paraty, o inevitável aconteceu. Leonardo surgiu na esquina oposta, conversando animadamente com uma mulher jovem. Emily congelou. Mesmo a metros de distância, a visão de seu ainda marido legal fez seu corpo inteiro tensionar-se. Fernando, percebendo imediatamente o motivo de sua reação, colocou-se protetoramente entre ela e Leonardo, abraçando-a para esconder seu rosto. Vamos dar a volta, sussurrou Fernando, guiando-a discretamente para longe. Era tarde demais. Leonardo havia virado a cabeça em sua direção e, por um instante de puro terror, seus olhares se cruzaram. Emily viu o reconhecimento nos olhos dele, seguido por uma expressão de choque e depois algo mais perturbador. Um sorriso calculista. Emily, é você? A voz de Leonardo ecoou pela praça, fazendo-a acelerar o passo. Fernando praticamente a carregou até um táxi próximo, instruindo o motorista a levá-los para casa o mais rápido possível. No banco traseiro, Emily tremia incontrolavelmente. Ele me viu. Ele sabe que estou viva, que estou bem, murmurou ela, o pânico evidente em sua voz. O que fazemos agora? Fernando tomou suas mãos geladas entre as dele. Exatamente o que planejamos. Vamos ao Dr. Mendes amanhã mesmo e aceleramos o processo de divórcio. Leonardo não pode mais fingir que você desapareceu misteriosamente ou que está incapacitada. Ao chegarem em casa, encontraram Gabriel brincando alegremente com Dona Graça. A normalidade da cena contrastava drasticamente com o turbilhão de emoções que sentiam. Como explicar a um menino de 5 anos que a segunda mãe que ele tanto amava poderia ser arrancada deles por questões legais complicadas demais para seu entendimento? Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Fernando e Emily sentaram-se na varanda, tentando processar os acontecimentos do dia. O céu estrelado de Paraty, normalmente fonte de conforto, parecia distante e indiferente às suas preocupações humanas. Tenho medo, admitiu Emily, quebrando o silêncio. Não por mim, mas por vocês. Leonardo é vingativo. Quando se sente traído, não mede esforços para punir quem considera responsável. Fernando deslizou sua cadeira para mais perto, envolvendo Emily num abraço protetor. Não vou deixar que ele machuque você ou Gabriel, prometo. Emily levantou o rosto, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E não vou deixar que ele destrua o que construímos aqui, esta família improvável que encontrei quando menos esperava. O beijo que se seguiu foi tão natural quanto inevitável. Um beijo nascido não da paixão repentina, mas de meses de confiança, construída lentamente, de cuidados mútuos, de vulnerabilidades compartilhadas. As mãos de Fernando encontraram o rosto de Emily, segurando-o como se fosse o mais precioso dos tesouros. As dela agarraram-se à sua camisa, como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que uma nova linha havia sido atravessada. Não havia mais como fingir que eram apenas amigos unidos por circunstâncias extraordinárias.
O que sentiam um pelo outro era profundo demais para ser ignorado. "Te amo", sussurrou Fernando, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Emily sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. "E eu te amo, por me mostrar que ainda existe bondade neste mundo quando eu havia perdido toda a esperança." No quarto ao lado, Gabriel dormia pacificamente, alheio às tempestades emocionais e legais que se aproximavam. Em seus sonhos infantis, tudo estava como deveria ser. Seu pai, sua segunda mãe e ele, unidos para sempre num pequeno apartamento cheio de amor e histórias em diferentes idiomas. Nenhum deles poderia imaginar que, enquanto trocavam juras de amor sob as estrelas, Leonardo Almeida digitava furiosamente em seu telefone, acionando contatos, reunindo recursos, preparando-se para recuperar não a esposa que abandonara, mas a imagem pública e o dinheiro que seu desaparecimento havia comprometido. A manhã chegou com um céu cinzento que parecia refletir a atmosfera na pequena residência de Fernando. Emily havia passado a noite inquieta, atormentada por pesadelos em que Leonardo arrancava a força daquele lar improvisado que tanto amava. Fernando, por sua vez, planejava silenciosamente os próximos passos enquanto preparava o café da manhã. "Liguei para o Dr. Mendes", informou ele, servindo uma xícara de chá para Emily. "Conseguiu nos encaixar para uma consulta ainda esta manhã." Emily assentiu, o lenço colorido que cobria sua cabeça contrastando com a palidez de seu rosto. Nas últimas semanas, finos fios de cabelo haviam começado a crescer novamente, um sinal promissor de seu corpo em recuperação. "Precisamos resolver isso o quanto antes." Gabriel entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolentos, arrastando seu cobertor favorito. Imediatamente, o clima tenso dissipou-se um pouco. Era impossível manter a preocupação em primeiro plano quando aqueles olhos inocentes os observavam com tanto amor. "Bom dia, campeão", saudou Fernando, levantando o filho para um abraço. "Como está o monstro hoje?" "Dormindo", respondeu Gabriel, referindo-se à sua dor crônica, que havia diminuído consideravelmente nas últimas semanas. "Emily vai me levar para o parque hoje?" Emily e Fernando trocaram olhares. Haviam planejado contar a Gabriel sobre o encontro com Leonardo, mas de uma maneira que não o assustasse. "Na verdade, querido", começou Emily, puxando o menino para seu colo, "eu e seu pai precisamos visitar um escritório importante hoje. Dona Graça vai ficar com você." A decepção no rosto de Gabriel era evidente, mas ele era surpreendentemente compreensivo para sua idade, acostumado às limitações impostas pela doença de Emily e pela sua própria condição. "É por causa do homem mau que te deixou sozinha quando você estava doente?" perguntou ele, surpreendendo os adultos com sua percepção. Emily engoliu em seco, insegura sobre como responder. Era impressionante como crianças podiam captar muito mais do que os adultos imaginavam. "Sim, Gabriel", respondeu Fernando, decidindo ser honesto dentro dos limites do que o filho poderia entender. "Aquele homem está tentando causar problemas para Emily e precisamos conversar com pessoas que podem nos ajudar." Gabriel assentiu solenemente. "Vocês vão ganhar dele. Vocês são mais fortes juntos." A simplicidade da declaração trouxe lágrimas aos olhos de Emily. Ela abraçou Gabriel com força, tentando transmitir através daquele gesto todo o amor que sentia por aquela criança que não era sua por sangue, mas que havia se tornado tão importante em sua vida. Após deixarem Gabriel com Dona Graça, Fernando e Emily dirigiram-se ao escritório do Dr. Mendes. O advogado os recebeu com expressão grave. "A situação complicou-se", informou ele sem preâmbulos. "Leonardo registrou uma queixa formal alegando que vocês sequestraram Emily e roubaram joias de família. Felizmente consegui uma cópia do boletim de ocorrência e estamos preparando nossa contra-argumentação." "Sequestro?", repetiu Fernando incrédulo. "Eu a salvei quando ele a abandonou para morrer. E é exatamente isso que precisamos provar", respondeu o advogado calmamente. "Emily, precisamos de detalhes precisos do período em que você ficou sozinha. Qualquer evidência do abandono. Conversas por mensagem. Testemunhas que possam confirmar que você estava intencionalmente desassistida." Emily assentiu, a determinação fortalecendo-se em seus olhos. "Tenho a gravação de uma ligação. Leonardo não sabia,
Mas quando comecei a desconfiar de suas intenções, instalei um aplicativo no meu celular que registrava todas as chamadas. Tenho a conversa onde ele diz a um amigo que quando voltar na segunda, ela provavelmente já terá acabado. Os olhos do advogado brilharam. Isso é excelente, totalmente admissível como prova. E quanto às joias? Ele alega que foram roubadas. As joias eram da minha avó materna, explicou Emily. Tenho toda a documentação provando que são herança da minha família, não dele. E no nosso acordo pré-nupcial, que Leonardo insistiu em fazer, consta explicitamente que bens adquiridos antes do casamento permanecem como propriedade individual. Dr. Mendes fez anotações rápidas. Perfeito. Agora, sobre a campanha de arrecadação de fundos que ele organizou usando seu nome e condição médica, você autoriza que tomemos medidas legais para interrompê-la? Absolutamente, respondeu Emily sem hesitação. Ele está explorando minha doença para benefício próprio. Ao saírem do escritório, Emily sentia-se simultaneamente exausta e revigorada. A batalha legal seria desgastante, mas pela primeira vez tinha esperança de que poderia realmente libertar-se de Leonardo. O Dr. Mendes parece otimista, comentou Fernando, enquanto caminhavam pela rua ensolarada. Sim, mas conheço Leonardo. Ele não vai desistir facilmente, especialmente agora que sua reputação está em jogo. Como que para confirmar seus temores, ao virarem a esquina em direção ao carro, depararam-se com Leonardo, encostado casualmente no veículo, como se os estivesse esperando. Emily, querida, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que bom finalmente encontrá-la. Estava tão preocupado. Emily sentiu o braço protetor de Fernando ao redor de sua cintura, dando-lhe a força necessária para encarar o homem que tanto a machucara. Não precisava se preocupar, Leonardo. Estou vivíssima, como pode ver. O sorriso de Leonardo vacilou por um instante. Precisamos conversar em particular, sobre seu tratamento, sobre nosso casamento. Não temos nada para conversar, respondeu Emily firmemente. Qualquer comunicação deve ser feita através dos nossos advogados. Leonardo riu, um som frio e calculado. Advogados? Você realmente acha que isso vai a algum lugar? Tenho todos os laudos médicos mostrando que você estava emocionalmente instável durante o tratamento de câncer, que não estava em condições de tomar decisões. Fernando deu um passo à frente, a raiva evidente em cada músculo tensionado de seu corpo. Você a abandonou, deixou-a sem comida, sem água, sem remédios, esperando que ela falecesse enquanto você se divertia na praia. E quem vai acreditar em você? Rebateu Leonardo, seu olhar condescendente percorrendo Fernando dos pés à cabeça. Um lavador de carros que invadiu minha casa? Por favor. Emily sentiu o impacto das palavras em Fernando, a dúvida momentânea que cruzou seu rosto. Estava na hora de ela tomar as rédeas da situação. Eu tenho a gravação, Leonardo, declarou calmamente, da sua conversa ao telefone naquela noite, sobre como eu não duraria muito mais tempo e como quando você voltasse, provavelmente já teria acabado. A cor esvaiu-se do rosto de Leonardo. Por um instante, ele pareceu genuinamente chocado, como se não pudesse acreditar que Emily tivesse sido esperta o suficiente para se proteger. Você está blefando, disse ele finalmente, mas sua voz traiu a incerteza. Emily manteve o olhar firme. Tente me desafiar legalmente e descobrirá que não estou. Agora saia da frente do nosso carro. Leonardo não se moveu imediatamente. Seus olhos, que antes transmitiam confiança arrogante, agora calculavam freneticamente suas opções. Finalmente, deu um passo para o lado. Isso não acabou, advertiu ele, a voz baixa e ameaçadora. Você não tem ideia do que sou capaz de fazer. Na verdade, tenho, respondeu Emily enquanto Fernando abria a porta do carro para ela. E é por isso que não tenho mais medo de você. Durante o trajeto de volta para casa, o silêncio prevaleceu. Ambos processavam o confronto, as ameaças veladas, os próximos passos a serem tomados. Você realmente tem essa gravação? Perguntou Fernando finalmente, enquanto estacionava em frente ao prédio onde moravam. Emily assentiu. Tenho. Foi a única coisa que consegui levar comigo naquela noite, além dos documentos e das joias. Meu telefone estava escondido debaixo do travesseiro. Fernando soltou um suspiro de alívio. Isso muda tudo.
Com essa prova, podemos não apenas garantir seu divórcio, mas talvez até mesmo processar Leonardo por abandono de incapaz. Ao entrarem no apartamento, encontraram Gabriel e Dona Graça sentados à mesa da cozinha desenhando. O menino correu para eles imediatamente, seus olhos brilhando de excitação. "Eu fiz um desenho da nossa família", exclamou ele, erguendo o papel colorido. Era uma obra-prima infantil. Figuras de palito representando Fernando, Emily e Gabriel, todos de mãos dadas sob um sol radiante. No canto do papel, uma figura menor e isolada, com uma cara de zangado, claramente representava o homem mau, sobre o qual tinham conversado mais cedo. "É lindo, Gabriel", disse Emily, ajoelhando-se para abraçar o menino. "Vamos pendurá-lo na geladeira para todos verem." Dona Graça, observando a cena com seus olhos sábios, notou imediatamente a tensão residual nos ombros de Fernando e Emily. "Aconteceu alguma coisa, não foi?" Fernando assentiu discretamente, indicando que conversariam mais tarde. A idosa entendeu o recado e começou a organizar suas coisas para sair. "Ah, quase esqueci", disse ela, retirando um envelope da bolsa. "Isto chegou para vocês." "O carteiro entregou na minha casa por engano." Emily pegou o envelope, notando que estava endereçado a Fernando. Dentro, havia uma carta oficial do Hospital Municipal de Paraty. "Fernando", chamou ela, a voz trêmula de emoção, "você precisa ler isso." A carta era do Dr. Silveira, o médico que tratava de Gabriel. Após meses de tratamento adequado, exames recentes mostravam uma melhora significativa na condição do menino. As palavras remissão parcial saltavam da página, seguidas por um plano de tratamento que poderia, eventualmente, levar a uma vida praticamente normal, com episódios de dor cada vez mais raros e controláveis. As lágrimas que Fernando havia contido durante todo o confronto com Leonardo finalmente transbordaram. Ele abraçou Gabriel com força, como se quisesse protegê-lo de todo o mal do mundo e, ao mesmo tempo, celebrar cada centímetro de sua pequena existência preciosa. "Papai, por que você está chorando?", perguntou Gabriel confuso. "Porque estou muito feliz, filho", respondeu Fernando, enxugando as lágrimas. "O doutor diz que o monstro dentro de você está ficando mais fraco, e um dia talvez ele vá embora de vez." O sorriso de Gabriel iluminou a sala inteira. "Eu sabia! Emily disse que se eu tomasse todos os remédios direitinho e pensasse em coisas boas, o monstro ficaria com medo e iria embora." Emily juntou-se ao abraço, formando um círculo perfeito com as duas pessoas que haviam se tornado o centro de seu universo. Por um momento, esqueceram-se de Leonardo, dos processos legais, das batalhas que ainda teriam que enfrentar. Naquele pequeno apartamento em Paraty, 3 corações batiam em sintonia, celebrando a mais preciosa das vitórias, a esperança renovada. Mais tarde naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Fernando e Emily sentaram-se na varanda, compartilhando uma garrafa de vinho barato, uma pequena indulgência para celebrar as boas notícias sobre Gabriel. "Você acha que Leonardo vai desistir depois de saber sobre a gravação?", perguntou Fernando, sua mão encontrando a de Emily na escuridão. Ela suspirou, recostando-se em seu ombro. "Não, ele não é do tipo que desiste, mas agora temos algo concreto contra ele, algo que pode destruir a imagem pública que ele tanto valoriza." O que ele quis dizer com "você não tem ideia do que sou capaz de fazer"? A preocupação era evidente na voz de Fernando. Emily ficou em silêncio por um momento, relembrando os anos de manipulação sutil, as pequenas crueldades disfarçadas de amor. Leonardo é um narcisista. Quando se sente acuado, pode se tornar imprevisível. Precisamos estar preparados para qualquer coisa. Fernando apertou sua mão com mais força. "Não importa o que ele tente. Não vou deixar que ele machuque você ou Gabriel. Prometo." Emily sorriu, a gratidão transbordando em seu peito. Um ano atrás, quando recebeu o diagnóstico de câncer, pensou que sua vida havia acabado. Jamais poderia imaginar que, através da doença e do abandono, encontraria o tipo de amor que transforma e renova, que constrói em vez de destruir. "Amanhã vamos ao banco", decidiu ela subitamente. "Vou vender mais uma das joias. Precisamos de dinheiro para os advogados e..." Ela hesitou, reunindo coragem para compartilhar o que vinha pensando há semanas.
talvez para dar entrada em um pequeno restaurante. Fernando virou-se para encará-la, a surpresa evidente em seu rosto. Um restaurante? Você está falando sério? Emily assentiu, o entusiasmo crescendo à medida que falava. Completamente sério. Você é um chefe nato, Fernando. Eu tenho experiência administrativa e falo 3 idiomas, o que seria perfeito para um lugar em uma cidade turística como Paraty. Poderíamos começar com algo pequeno, talvez um café com pratos simples e crescer aos poucos. O brilho nos olhos de Fernando era toda a resposta de que ela precisava. Seu sonho de infância, que por tanto tempo parecera impossível, agora estava ao alcance das mãos. Em um único dia, haviam recebido a notícia da melhora de Gabriel e a possibilidade concreta de um novo começo profissional. Enquanto se beijavam sob o céu estrelado de Paraty, ambos sabiam que a batalha com Leonardo ainda não havia terminado. Mas, pela primeira vez, desde que seus caminhos se cruzaram naquela noite fatídica, sentiam-se verdadeiramente invencíveis juntos, fortalecidos não apenas pelo amor que crescera entre eles, mas pela certeza de que já haviam superado os piores momentos de suas vidas. Um ano pode mudar tudo. Esta era a reflexão de Emily, enquanto ajustava o lenço que cobria sua cabeça. Agora por escolha, não por necessidade, diante do espelho do pequeno banheiro. Seus cabelos haviam crescido novamente, ainda não tão longos quanto antes, mas suficientes para formar pequenos cachos dourados que emolduravam seu rosto. O espelho refletia mais do que sua aparência física transformada. Seus olhos, outrora opacos pela doença e pelo desespero, agora brilhavam com uma vitalidade renovada. As maçãs do rosto haviam readquirido cor, e o sorriso, antes raro e forçado, agora surgia facilmente, quase sem esforço. Emily, está quase na hora. A voz de Fernando ecoou pelo corredor, trazendo-a de volta ao momento presente. Hoje era um dia especial. Após meses de planejamento, trabalho árduo e algumas batalhas legais, finalmente inaugurariam o Sabores do Mar, um pequeno restaurante a poucos quarteirões da praça central de Paraty. Não era grande nem luxuoso, mas representava a realização de um sonho conjunto. O sonho de Fernando de cozinhar profissionalmente e o de Emily de construir algo duradouro no país que escolhera como lar. Estou quase pronta, respondeu ela, dando um último toque no batom. Ao sair do banheiro, Emily deparou-se com Gabriel esperando no corredor, impecavelmente vestido, em uma camisa social azul clarinha e calças de linho. Aos 6 anos agora, o menino exibia uma saúde vibrante que contrastava drasticamente com a criança frágil e pálida que ela conhecera um ano atrás. Você está linda, disse ele, com a sinceridade desarmante típica das crianças. Emily abaixou-se para abraçá-lo, inspirando o cheiro de shampoo infantil e a levíssima colônia que Fernando havia permitido que ele usasse para a ocasião especial. E você está um verdadeiro cavalheiro. Pai disse que eu sou o anfitrião júnior, informou Gabriel orgulhosamente. Vou ajudar a mostrar as mesas para as pessoas. Não poderíamos ter escolhido ninguém melhor para o trabalho, garantiu Emily, pegando sua mão para caminharem até a sala. Fernando os aguardava, magnífico em seu uniforme de chefe, dolman branco impecável, calças pretas e um discreto lenço verde no pescoço, uma referência às cores da bandeira brasileira. Nas últimas semanas, enquanto preparavam a abertura do restaurante, ele havia feito um curso intensivo de técnicas culinárias profissionais, financiado com a venda de uma das joias menores de Emily. Estamos atrasados? Perguntou Emily, checando o relógio. Fernando balançou a cabeça, aproximando-se para depositar um beijo suave em seus lábios. Perfeitamente no horário. Dona Graça já está lá, supervisionando os últimos detalhes da decoração. O caminho até o restaurante foi percorrido a pé, os 3 de mãos dadas, absorvendo a energia da cidade histórica que já começava a se movimentar com turistas matinais. Era impossível não notar os olhares curiosos que atraíam. Formavam uma família visualmente incomum, um homem brasileiro de pele morena, uma mulher loira claramente estrangeira e o menino entre eles, a perfeita fusão genética de Fernando com sua mãe biológica ausente. Emily já não se incomodava com tais olhares. Aprendera que família vai muito além de aparências ou laços sanguíneos,
é construída diariamente com amor, respeito e cuidado mútuo. Ao virarem a esquina, os Sabores do Mar revelou-se em toda a sua charmosa simplicidade. Uma fachada em tons de azul e branco, grandes janelas de vidro permitindo que a luz natural inundasse o interior, e uma pequena varanda com mesas ao ar livre para os dias mais amenos. O letreiro, em letras elegantes, apresentava o nome do restaurante em português e inglês. Dona Graça os esperava na porta, radiante em um vestido floral reservado para ocasiões especiais. Ao seu lado, um grupo de 6 garçons contratados para a inauguração, todos jovens locais que receberam treinamento intensivo nas últimas semanas. "Finalmente chegaram!" exclamou a idosa, abraçando cada um deles. "Está tudo pronto. A mesa de reservas já está com 15 nomes confirmados para o almoço." Era um início promissor. Fernando e Emily tinham optado por uma estratégia de marketing discreta, mas eficaz. Distribuíram folhetos nos hotéis e pousadas da região, criaram um perfil nas redes sociais com fotos tentadoras dos pratos teste e, mais importante, conquistaram o apoio da comunidade local. Paraty era uma cidade pequena onde todos se conheciam, e a história do lavador de carros que se tornara chefe para sustentar o filho doente havia tocado muitos corações. Fernando desapareceu na cozinha para supervisionar os preparativos finais, enquanto Emily e Gabriel percorriam o salão, verificando cada detalhe. As mesas impecavelmente postas, os arranjos de flores silvestres locais, o pequeno aquário com peixes coloridos, que seria a alegria das crianças que visitassem o restaurante. "Emily", chamou Gabriel, puxando suavemente seu vestido. "Aquele não é o homem mau?" Emily seguiu o olhar do menino até a janela frontal. Seu coração acelerou momentaneamente ao reconhecer a figura parada do outro lado da rua, observando o restaurante com expressão indecifrável. Leonardo. Respirando fundo para acalmar-se, Emily agachou-se ao nível de Gabriel. "Sim, querido, mas não se preocupe, ele não pode nos fazer mal." Era verdade. Nos últimos 11 meses, a batalha legal com Leonardo havia sido árdua, mas decisivamente vencida. A gravação telefônica provou ser a evidência crucial que não apenas garantiu o divórcio de Emily em termos favoráveis, mas também resultou em um processo criminal contra Leonardo por fraude. A campanha de arrecadação de fundos que ele organizara, usando o diagnóstico de Emily sem seu consentimento e embolsando o dinheiro para uso pessoal, levou-o a enfrentar sérias consequências legais. Leonardo havia sido afastado da escola de idiomas, perdido sua licença para ensinar, e após um acordo judicial para evitar prisão, obrigado a devolver todo o dinheiro arrecadado fraudulentamente. Ironicamente, parte desse montante acabou financiando os tratamentos finais de Emily e contribuindo para a abertura do restaurante. A presença dele ali, hoje, não era ameaçadora, apenas um lembrete silencioso do passado que haviam superado. Emily decidiu não deixar que isso afetasse o dia especial. Com um último olhar firme na direção de Leonardo, pegou a mão de Gabriel e conduziu-o para a cozinha. O interior da cozinha industrial era um espetáculo à parte. Fernando movia-se entre as estações com a confiança de quem finalmente encontrara seu verdadeiro elemento. Supervisionava os 2 auxiliares de cozinha, jovens talentosos que havia recrutado da escola técnica local, enquanto preparava pessoalmente o prato especial do dia: robalo grelhado com molho de maracujá e ervas da Mata Atlântica, acompanhado de purê de mandioquinha e legumes orgânicos, produzidos por agricultores da região. "Está tudo pronto", anunciou Fernando ao vê-los. Havia nervosismo em sua voz, mas também uma excitação quase palpável. "Os primeiros clientes devem chegar em 20 minutos." Emily aproximou-se, ajustando levemente o lenço no pescoço dele. "Vai ser um sucesso. Sua comida é incrível, o lugar está lindo e temos a melhor equipe possível." Os olhos de Fernando encontraram os dela, repletos de uma emoção que palavras não conseguiriam expressar adequadamente. Gratidão, amor e uma espécie de admiração reverente pelo caminho que haviam percorrido juntos. "Leonardo está lá fora", informou Emily em voz baixa para que apenas Fernando ouvisse. Ele assentiu, não parecendo surpreso. "Eu imaginei que ele apareceria.
O Dr. Mendes me avisou que ele cumpriu todas as condições do acordo judicial e está tecnicamente livre para ir onde quiser. Não estou preocupada, garantiu Emily. Ele não tem mais poder sobre nós. O som da campainha na porta principal anunciou a chegada dos primeiros clientes, meia hora antes do horário previsto para a abertura. São os pais do Mateus, disse Dona Graça, referindo-se a um colega de escola de Gabriel que havia se tornado seu melhor amigo. Vieram dar apoio moral antes da correria começar. Foi o início de uma tarde memorável. O restaurante encheu-se rapidamente, não apenas com turistas curiosos, mas principalmente com moradores locais que queriam prestigiar o novo empreendimento. A cada prato que saía da cozinha, exclamações de aprovação ecoavam pelo salão. Fernando, sempre que possível, saía para conversar com os clientes explicando os ingredientes e as técnicas utilizadas com a paixão contagiante de quem ama verdadeiramente o que faz. Gabriel, levando seu papel de anfitrião júnior com extrema seriedade, acompanhava as famílias com crianças até suas mesas, oferecendo lápis de cor e papéis para desenho enquanto aguardavam os pedidos. Emily flutuava pelo restaurante, alternando entre ajudar no atendimento, resolver pequenos imprevistos logísticos e traduzir o cardápio para turistas estrangeiros. Seu conhecimento de inglês, português e holandês provava-se invaluável, especialmente quando um grupo de turistas de Amsterdã entrou, atraídos pelo sotaque familiar que ouviram enquanto passavam pela calçada. No meio da tarde, quando o movimento diminuiu brevemente entre o almoço e o jantar, Emily notou que Leonardo finalmente havia ido embora. Sentiu não alívio, mas uma espécie de encerramento. Aquele capítulo de sua vida estava definitivamente concluído. A noite trouxe uma segunda onda de clientes, igualmente entusiasmados com a comida e o ambiente. Quando finalmente fecharam as portas, passava da meia-noite. A equipe reuniu-se para uma pequena celebração improvisada, brindando com o espumante nacional o sucesso do primeiro dia. Aos sabores do mar, propôs Fernando erguendo sua taça, e às pessoas que tornaram este sonho possível. Seu olhar percorreu a pequena multidão. Os funcionários exaustos, mas satisfeitos, Dona Graça com seu sorriso orgulhoso, Gabriel lutando contra o sono para participar do momento especial. E finalmente Emily, o catalisador de tudo, a mulher que entrara em sua vida da maneira mais improvável possível e transformara seu destino completamente. Após a comemoração, enquanto os funcionários terminavam de organizar o local para o dia seguinte, Fernando, Emily e Gabriel sentaram-se em uma das mesas da varanda, contemplando as estrelas sobre a Baía de Paraty. Pai, começou Gabriel, sonolento, mas determinado. Posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Se você e Emily se amam, por que não se casam como nos contos de fadas? A pergunta, feita com a inocência característica de uma criança, pegou ambos de surpresa. Trocaram olhares, um leve rubor colorindo as bochechas de Emily. Bem, respondeu Fernando cuidadosamente. Emily passou por momentos difíceis em seu casamento anterior, e temos estado muito ocupados com o restaurante e com os tratamentos de vocês dois. Mas agora estamos todos bem, não é? Insistiu Gabriel. E vocês se amam. Eu vejo quando você olha para ela, pai. Seus olhos ficam brilhantes, como as estrelas. Emily não conseguiu conter uma risada emocionada. De onde você tira essas coisas, Gabriel? O menino deu de ombros. Dona Graça diz que sou um velho em corpo de criança. Fernando sorriu, bagunçando carinhosamente os cabelos do filho. Dona Graça está certa, como sempre. Então, para surpresa de Emily, ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos entre as suas. Eu não planejava fazer isso hoje, muito menos assim, mas... Emily Vandermeer, você me faria a honra de se tornar minha esposa. De ser oficialmente a mãe de Gabriel, como já é em nossos corações? As lágrimas que Emily vinha contendo desde o brinde transbordaram finalmente. Sim, respondeu ela sem hesitação. 1000 vezes sim. Gabriel aplaudiu entusiasticamente, todo o sono esquecido diante do momento emocionante. Agora somos uma família de verdade. Emily puxou-o para um abraço apertado. Sempre fomos uma família de verdade, querido. O papel só vai tornar oficial o que nossos corações já sabem. Nas semanas que se seguiram,
Os Sabores do Mar consolidou-se como um dos restaurantes mais populares de Paraty, com reservas preenchidas com semanas de antecedência. O talento natural de Fernando na cozinha, combinado com a hospitalidade calorosa de Emily e o charme irresistível de Gabriel, criava uma experiência que ia além da simples refeição. 3 meses após a inauguração, em uma tarde ensolarada de domingo, quando o restaurante estava excepcionalmente fechado, realizou-se uma pequena cerimônia de casamento no deck de madeira, instalado especialmente para a ocasião. Cercados por amigos próximos, funcionários que haviam se tornado quase família, e com Dona Graça assumindo orgulhosamente o papel de madrinha, Fernando e Emily trocaram votos que não eram apenas promessas para o futuro, mas reconhecimentos do caminho extraordinário que já haviam percorrido juntos. Gabriel, elegante em seu primeiro terno, carregava as alianças com uma responsabilidade solene no olhar. Quando chegou o momento de Emily dizer sim, o menino não conseguiu conter sua emoção e abraçou-a pelas pernas, provocando risos emocionados dos convidados. A recepção aconteceu no próprio restaurante, onde Fernando havia preparado pessoalmente um banquete que mesclava pratos típicos brasileiros com toques da culinária holandesa, uma homenagem às origens de Emily. Ao entardecer, quando as luzes decorativas foram acesas e a música começou a tocar, Emily puxou Fernando para um canto tranquilo, longe das festividades. "Tenho um presente para você", disse ela, entregando-lhe um pequeno envelope. Fernando abriu-o com curiosidade, encontrando dentro o resultado de exames médicos. Seus olhos percorreram o documento sem entender inicialmente o significado. "Estou oficialmente em remissão", explicou Emily, a voz trêmula de emoção. "O médico diz que as chances de recorrência diminuíram significativamente. Posso finalmente começar a pensar no futuro sem a sombra constante da doença." Fernando abraçou-a com força, incapaz de conter as lágrimas. "Este é o melhor presente que poderíamos receber. Há mais", continuou Emily, afastando-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. "O oncologista diz que, se eu continuar estável por mais 6 meses, podemos considerar a possibilidade de termos um bebê. Se quisermos, claro." A surpresa no rosto de Fernando transformou-se rapidamente em alegria. "Você quer isso?" "Mais do que qualquer coisa", respondeu ela sinceramente. "Gabriel me ensinou o quanto amo ser mãe. E a ideia de dar a ele um irmãozinho ou irmãzinha..." Fernando beijou-a com paixão, interrompendo suas palavras. "Eu te amo, Emily Santos. Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém." De volta à festa, observaram Gabriel dançando animadamente com outras crianças, seu rostinho corado de felicidade, sem nenhum sinal da dor que antes o consumia. Dona Graça, sentada em uma mesa próxima com outras senhoras do bairro, gesticulava energicamente enquanto contava pela enésima vez a história inacreditável de como aquela família improvável havia se formado. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Fernando, passando o braço ao redor da cintura de sua agora esposa. "Como algo que começou tão errado, eu invadindo uma casa para roubar, pôde transformar-se em algo tão certo." Emily recostou-se nele, contemplando a cena à sua frente. "Acredito que há momentos na vida que definem quem realmente somos. Não são os momentos de glória ou sucesso, mas aqueles em que enfrentamos nossas maiores provações. Você teve a chance de simplesmente ir embora quando me encontrou naquela casa, mas escolheu ajudar uma estranha que nada podia oferecer em troca. Você me ofereceu muito mais do que imagina", respondeu Fernando suavemente. "Me devolveu a fé na humanidade e me mostrou que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros." Quando a lua atingiu seu ponto mais alto no céu estrelado de Paraty, Emily e Fernando dançavam lentamente no centro do salão, com Gabriel adormecido em uma cadeira próxima, exausto após um dia de celebrações. O pequeno restaurante à beira-mar, iluminado por centenas de luzinhas delicadas, parecia envolvido em uma aura quase mágica, um testemunho silencioso de como os encontros mais improváveis podem trazer as transformações mais profundas. Naquela noite, enquanto a brisa marinha carregava promessas de dias melhores, Emily soube com certeza que havia finalmente encontrado seu verdadeiro lar.
Não em um lugar específico, nem mesmo no país tropical que aprendera a amar, mas nos braços do homem que a salvara quando ela mais precisava e no sorriso do menino que a chamava de mãe. E assim, em uma pequena cidade histórica à beira-mar, 3 almas feridas pelas circunstâncias da vida encontraram umas nas outras a cura que tanto buscavam. Porque às vezes é preciso perder-se completamente para encontrar o caminho de volta a si mesmo e descobrir que, no final das contas, o amor genuíno é o porto mais seguro em qualquer tempestade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fernando e Emily tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.